intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina. O intestino e o cérebro estão ligados desde a barriga da mamãe e tem uma estrada entre eles, que é o tal do nervo vago. E antigamente se achava que para... Imagina uma avenida com 10 pistas, 10, né? O que se pensava? Que um monte era do cérebro em direção ao intestino. Pois das 10, só uma é do cérebro para o intestino. As outras 9, intestino para o cérebro. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que nós estamos dando para as nossas boas bactérias comer. E vou dizer uma coisa, interferem em humor, em depressão, em tudo, em autismo. Em autismo. Você sabe que a gente tem, assim, coisas na clínica que são espetaculares nessa vivência de retirar esse glúten e essa caseína da vida das pessoas. Porque quando eu tiro de um, eu quero tirar da família toda, né? Porque senão não adianta. A carne é fraca. Tem que tirar Leda, da eu vou deixar para despensa, você da o... geladeira, do armário, de tudo, né? Oi? Tem que tirar da despensa, da geladeira, do armário. Por isso que tem que tirar da família, né? Tem, porque é o seguinte, o que eu não quero para mim de ruim, eu não quero para o outro. E eu dou uma aula para o meu paciente, que ele sai, quando ele chega em casa, ele tira essas coisas, joga fora a lei, ele nem dá. Porque ele sabe que aquilo ali é veneno. Biscoito recheado. Leda, aquele biscoito recheado, ele é cor-de-rosa por dentro, né? Mas antes dele ser rosa, ele é esbranquiçado. Eles fazem o recheio bem branco para depois pôr aquele corante horroroso que é excitatório cerebral, que daí o médico, aí a professora manda ver o psiquiatra e vão dar Ritalina pro coitadinho, quando na verdade é o corante da gelatina e dessas tranqueiras. Aí quando você pega aquele biscoito recheado que tá lá rosa, antes de ser rosa ele foi branco. Porque eles colocaram um tal de dióxido de titânio, ao nome, dentro para clarear. Então, gente, tudo aquilo que está colorido na indústria, antes de ser colorido, eles puseram dióxido de titânio para ficar o quê? Para ficar branco e poder colocar. Sabe o que isso faz no intestino? Faz buracos, porque aquelas ligações que tem que ficar bem grudadinhas entre uma célula e outra, elas ficam frouxas por causa desse dióxido de titânio. Eu tô cheia de artigo científico falando isso. Aí o coitadinho come um biscoito, que não devia, né? Mas come um biscoito, além do biscoito fazer um mal danado por N coisa, porque tem glúten, aí tem o corante, o conservante que vai parar no cérebro, deixa aquela criança agitada. Ainda tem o dióxido de titânio que vai fazer aquele buraco por onde ainda vai facilitar a passagem de toda aquela farinha horrorosa, mais a caseína que seguramente tem, né? Porque é uma proteína muito barata. Mas tem Isso é solução, para né? criança, para pessoa autista, para criança autista ou Não, para todos? isso é para todos. Sabe quando o diabético pergunta assim, ai, doutor, o que eu tenho que comer? Eu falo igual a todo mundo. É que todo mundo come errado. Simples assim. A gente tem que comer direito. Já, nós estamos morrendo pela boca. Você viu que no livro eu falo de um único artigo que foi publicado até hoje que conseguiu comprovar que comer errado mata. E, gente, mata mais do que cigarro. Porque no ano que foi feito esse trabalho, 7 milhões de pessoas tinham morrido por conta do tabaco, mas 11 milhões tinham morrido por causa de uma alimentação inadequada. É, a gente tem que ser muito responsável. E, Leda, é uma questão de dar um clique, porque eu estava fazendo uma pregação lá na Canção Nova e eu, de repente, pego e falo assim: você que é homem, você põe qualquer gasolina no seu carro, qualquer óleo, que eles são todos, né, com o carro deles, né? É.
é o bezerro de ouro, né? Você sabe que tinha um mecânico que estava ali, trabalhando, me ouviu. Leda, tem um testemunho dele, que eu vou pedir para as meninas te mandar. Ele emagreceu 100 quilos. Porque do Oi? dia que ele 100 quilos. Porque do dia que ele ouviu aquilo, ele começou a prestar atenção no que ele colocava no corpo dele, porque no carro ele põe o óleo mais caro, mas no corpo dele, a qualquer hora, servia qualquer coisa. É tomada de consciência. Isso que é importante. Você acha que, bom, tirar os embutidos, os pacotes, as farinhas, os açúcares, os laticínios, todos? Ou não? Você salva o queijo curado, o queijo meia cura? Não, eu faço assim, porque lembra que eu falei que para cada um dos seus, daquela proteína do queijo ou do leite, você criou um anticorpo. E anticorpo, ele não é criado e vai embora, que nem uma vacina. Você sensibilizou, ele fica ali circulando. E uma coisa interessante que eu comentei com você, que quando a gente está sendo visitado pelo nosso sistema imune, a tireoide não é visitada porque ela está encapsulada. Só que de tanta inflamação subclínica, esse tecido é como se ele começasse a ficar esgarçado. Então, o seu sistema imune começa a olhar uma proteína que ele não conhecia. Pasme, a sequência da proteína que você não digere do glúten é exatamente igual à sequência da proteína da nossa tireoide. Por isso que tem tanta gente com doença autoimune, tiroidite de Hashimoto. O glúten é o vilão. Agora, quando você criou um anticorpo, então, eu estou com um paciente que está com um problema, tá? Ok. Como que eu vou saber quando que eu posso reintroduzir algumas coisas? Glúten eu convido a nunca mais entrar. Mas, se você fica um tempo sem introduzir o tal do queijinho venenoso lá, o Chernobyl, né? O queijinho Chernobyl, você vai ter uma hora que aquele anticorpo que era para aquilo vai ficar olhando e vai falar assim, mas cadê o inimigo? Não está mais por aqui. Aí o corpo é inteligente e aos poucos ele vai entrando em apoptose. Só que, como é que a gente descobre se você já reduziu o suficiente para, se você comer, não fazer uma revolução e ter algum sintoma exacerbado? São os sinais e sintomas. Porque quando você tira, por exemplo, uma caseína em função de uma síndrome de um intestino irritável, ou também porque você tem um problema de inconstância de humor, toda hora você está uma montanha russa e cada hora você está de um jeito, enfim, N coisas. Porque a proteína também da caseína, dependendo da pessoa, ela pode dar problema de pele, ela pode dar problema de articulação. Mas, acne, pele e leite não combinam, tá? Então, e meninas, quem estiver me ouvindo, se você toma aquele whey protein, whey significa soro, aquele whey protein, e você tem problemas de acne com gatilho hormonal, aquilo a gente vira um choquito, Leda, desse tamanho de acne. Para com isso, você vai ver que beleza. 3 semanas você já começa a ver a diferença. Então, no seu Mas você é corpo... contra o whey protein? Aí que tá, Leda. Para uma população que pode comer comida, sou contra sim. Porque eu vou para o suplemento quando o alimento não atinge. Agora, eu tô com um idoso que está com uma sarcopenia importante. O whey protein, nesse caso, dependendo, aquele que é
100% isolado e 100% hidrolisado, eu consigo fazer uma recuperação, já que é, digamos assim, de um valor de aquisição muito melhor do que A gente tem coisas fantásticas hoje que levando aqueles pacientes que ficam um tempão em UTI e que perdem totalmente a musculatura, depois que você faz, eles têm que reaprender a andar. E nós temos, sim, suplementos fantásticos, mas que são caríssimos. Então, nesse caso, para um idoso, um whey protein especificamente, pontualmente, concordo. Agora, não para gente, que pode comer comida, entendeu? Então, única coisa, o que você faz? Sinais e sintomas. Quando você vê que você está com todos aqueles sinais e sintomas que regrediram, aí, Leda, você vai estar com a tua microbiota chiquérrima, toda bonitona, com aquela parede toda linda, toda seladinha. Vou te convidar a comer uma mussarela de búfala primeiro e esperar 3 dias para me contar como que você está se sentindo. Porque se você já tiver negativado bastante esses anticorpos, você depois pode fazer uso, mas assim, a cada 3, 5 dias, porque é a cada 3, 5 dias que você troca todo o carpete que envolve a sua microbiota. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!